A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui conosco. Eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, e graças a Deus estamos iniciando mais um episódio desta série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Uma grande riqueza à nossa disposição. Os ensinamentos do Bispo de Genebra, doutor da Igreja, para que eu e você cresçamos como Filoteia, como almas amigas de Deus, almas íntimas de Deus, que querem viver no dia a dia o querer do nosso Criador, aquilo que Ele pensou para cada um de nós. E esta é a única e verdadeira maneira de alcançar a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. Que bom que você está nos acompanhando a partir de agora, você que está pelas diversas plataformas, através da internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram, você nos ouvindo pela web Rádio Jesus Misericordioso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um grande abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1. Estamos aqui de segunda a sexta e é bom saber que você está aí do outro lado, ouvindo aí no seu rádio, na sua casa, no seu trabalho, circulando no seu carro. Que bom contar com a sua sintonia. Se é a primeira vez que está ouvindo este programa, já fica sabendo. Todo dia, segunda a sexta, estamos aqui nas noites da Rádio Cultura. Divulgue também para outras pessoas. E se está sempre nos ouvindo, continua firme, hein? Seja fiel, seja perseverante. Hoje nós vamos dar mais um passo no capítulo de hoje, o capítulo 10 do livro Filoteia. Nós estamos na parte 3 do livro, que fala sobre as virtudes. Na primeira parte, fomos animados por São Francisco de Sales a uma decisão firme de rejeição ao pecado, de busca de Deus, de uma vida dedicada, de uma vida devota realmente ao nosso Deus. Na segunda parte, fomos motivados a buscar a graça necessária para isso, através da oração e dos sacramentos. E nesta terceira parte preciosa, estamos aprendendo a corresponder à graça de Deus e, consequentemente, recebendo mais graça, correspondendo à graça, vamos recebendo mais graças e vamos progredindo na vida de intimidade com o Senhor. E essa correspondência à graça é o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa abertura à ação do Espírito Santo naquilo que é bom, no crescimento das virtudes. E nós vamos falar hoje sobre uma muito importante, que é a diligência. Você fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, sem ficar adiando, e bem feito. Quem não entende que isso é uma coisa boa? Fazer o que se deve fazer da melhor maneira, na hora que se deve fazer, sem adiamentos, sem imperfeições. A questão é, e nós vamos aprender hoje, é um ensino muito interessante, então abra bem o seu coração. A questão é que muitas vezes, com esta boa vontade, com este zelo de fazer o que se deve fazer, quando se deve fazer, como se deve fazer, a gente acaba se alvoroçando, se agitando, principalmente quando tem muita coisa para fazer. Isso acontece só comigo ou acontece com você também? Você de vez em quando, ou talvez muitas vezes, fica agitado porque tem muita coisa para fazer, eu não sei como é que eu vou dar conta, tem muita coisa para fazer, isso é muito comum entre nós, não é? O que é que São Francisco de Sales nos ensina com relação a isso? Vamos rezar para acolher esse ensinamento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real,
para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 10 do livro Filoteia, eu espero que você já o tenha, se não, procura adquirir o quanto antes esse livro numa boa livraria católica, tá bom? Vamos hoje entender, aprender com este grande mestre espiritual como deve se tratar dos negócios com muito cuidado, mas sem inquietação nem ansiedade. É um texto tão maravilhoso, tão direto, tão simples que a gente poderia até nem comentar. Mas vamos aqui ainda procurar de alguma forma reforçar um pouco mais esses ensinamentos tão importantes de São Francisco de Sales. Vamos lá, para ficar bem guardado no nosso coração, no meu coração e no seu. Escute. Grande diferença há entre os cuidados dos negócios e a inquietação, entre a diligência e a ansiedade. Preste atenção, ele já começa direto ao ponto. Uma coisa é você cuidar dos negócios, significa cuidar daquilo que você tem como obrigação. E fazer isso com atenção, com zelo, com responsabilidade. Isso é bom, isso é virtuoso, né? Isso é uma virtude, é uma coisa boa. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a inquietação, entendeu? Uma coisa é a diligência. O que é a diligência? Essa virtude sobre a qual a gente está falando hoje. Diligência é aquela prontidão em fazer o bem, em fazer o que se deve. Eu tenho obrigações, você tem obrigações, algumas que nós já temos no nosso dia a dia, outras que surgem de repente. E uma pessoa diligente é aquela que não deixa para depois, entendeu? Ela não fica procrastinando, ela não fica adiando. Já ouviu falar naquela história de empurrar com a barriga, né? Fulano está só empurrando com a barriga, quer dizer, vai sempre deixando para depois. Não, o diligente, a pessoa que tem a diligência, ela é zelosa com o que tem que fazer, da melhor maneira, na hora que tem que fazer. Então isso é uma virtude. Agora, o problema é a inquietação e a ansiedade. Porque às vezes nessa busca de fazer da melhor maneira, tudo que se deve fazer, cumprir as obrigações, a gente fica agitado. E é sobre isso que São Francisco de Sales está nos advertindo. E aqui veja que exemplo lindo ele traz dos anjos. Os anjos são assim, são pessoas, né? Porque não estou dizendo que tem carne e osso, são espíritos, né? Perfeitíssimos que Deus criou, mas tem a sua personalidade. Então são criaturas de Deus extremamente responsáveis com aquilo que tem que fazer. Olha o que São Francisco de Sales diz. Os anjos procuram a nossa salvação com o maior cuidado que podem. A missão, o dever dos anjos, estamos falando dos anjos bons, fiéis a Deus, né? Os anjos maus, os demônios, eles querem exatamente o contrário. Mas a missão, o dever dos anjos de Deus é cuidar da nossa salvação. E eles fazem isso com o maior cuidado, porque isto é segundo a sua caridade, segundo o amor que os anjos têm, e não é incompatível com a sua tranquilidade e paz celestial, entende? Então os anjos são bons exemplos, porque eles são zelosos pela nossa salvação. Eles se dedicam dia e noite, não deixam para depois o que precisam fazer pela nossa salvação. Porém, eles fazem isso com todo zelo, mas sem perder a sua tranquilidade, a sua paz celestial. Mas, diz São Francisco de Sales, como a ansiedade e a inquietação são inteiramente contrárias à sua bem-aventurança, né, aos anjos, nunca as têm por nossa salvação, por maior que seja o seu zelo. Então, por mais que o meu anjo da guarda, por mais que o seu anjo da guarda, por mais que os anjos do Senhor tenham por nós um grande zelo pela nossa salvação, eles jamais ficam ansiosos.
jamais se inquietam. Mesmo que eu e você estejamos passando por uma situação difícil, perigosa, eles vão fazer tudo o que precisam para nos livrar daquela cilada, daquela situação. Mas não vão ficar agitados, não vão perder a serenidade. E você vai ver que no final das contas é porque existe uma confiança plena dos anjos no poder de Deus. Muitas vezes eu e você, a gente pode ir entendendo isso aqui, que São Francisco de Sales vai nos dizer. Muitas vezes a gente fica muito agitado, seja pela nossa desorganização de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, seja porque no fundo a gente acha que fazemos, não é Deus que faz através de nós. Os anjos, eles têm essa compreensão muito nítida no coração. Então, diz São Francisco de Sales, para você que está ouvindo aí a Rádio Cultura nesta noite, para você que em qualquer horário está acompanhando pela internet: dedica-te, Filoteia, aos negócios que estão ao teu encargo, pois Deus, que os confiou a ti, quer que cuides neles com a diligência necessária. Mas, escute, se é possível, nunca te entregues ao ardor excessivo e ansiedade. Toda inquietação perturba a razão. Olha que frase para guardar. Toda inquietação, toda agitação perturba a razão. A gente vai perdendo a noção adequada do que está fazendo. Toda inquietação perturba a razão e nos impede de fazer bem aquilo mesmo porque nos inquietamos. Então a gente se inquieta por conta de uma coisa boa que a gente tem que fazer e porque quer fazer bem, e essa inquietação acaba atrapalhando e a gente não faz bem o que deveria fazer. Ou seja, não tem futuro esse negócio de se agitar, de ficar muito alvoroçado. Repreendendo nosso Senhor a Santa Marta, veja esse exemplo da Bíblia que todo mundo conhece, não é? Marta, Marta, aquela repreensão que Jesus fez a Santa Marta. Uma mulher santa, Santa Marta, mas ouviu essa repreensão que serve ainda hoje para nós. Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Toma sentido nestas palavras. Escute, meu irmão, escute, minha irmã. Toma sentido nestas palavras, Filoteia. Se ela, Marta, tivesse tido um cuidado razoável, ou seja, aquela atenção, mas sem perder a razão, não se teria perturbado. Mas ela muito se inquietava e perturbava, e foi esta a razão por que nosso Senhor a repreendeu. Então, Jesus não repreendeu Santa Marta porque ela tinha coisas para fazer, não, mas pelo alvoroço, pela perturbação, talvez pela quantidade excessiva de muitas coisas, não é? E aqui um exemplo da natureza. Então, São Francisco de Sales vai passeando, né, entre a Bíblia e a revelação natural de Deus. Quanta coisa Deus nos fala pela natureza. Ele fala agora o exemplo de um rio, dos rios. Os rios que coleiam, né? Colear é assim, serpentear, né? Pelo colo do rio ali. Os rios que coleiam suave e tranquilamente através dos campos levam grandes botes com ricas mercadorias. Né? O rio vai ali lentinho, calmo, e lá vai então aquele barco, aquele bote levando quantas coisas ricas ali dentro. Né? Outro exemplo, as chuvas. E as chuvas brandas, moderadas, aquela chuvinha fina, tranquila, dão fecundidade à terra. Agora veja o contrário. Ao passo que os rios e torrentes, que se precipitam em borbulhões, arruinam e desolam tudo. O rio ali vem com aquela força, faz um estrago grande, sendo inúteis ao comércio. E as chuvas tempestuosas, agora não é chuvinha calma, maneira, não, aquela chuva agitada, forte, não é? Tempestade, assolam os campos e os prados, estraga tudo. Na verdade, obra alguma feita com precipitação saiu jamais bem feita. Aqui ficou muito forte essa frase para a gente guardar. Obra alguma feita com precipitação. Você, pela ansiedade, acabou fazendo até antes da hora, fazendo às pressas,
Todo mundo conhece aquela frase, né? É o mesmo sentido. A pressa é inimiga da perfeição. Pois bem, na verdade, obra alguma feita com precipitação jamais saiu bem feita. Olha, não ficou tão bom porque eu fiz as carreiras, né? Como a gente diz. Não, eu estava correndo tanto para ver se estava certo que não ficou bem feito como eu queria. Pois é. Cumpre apressar-se devagar. Já ouviu falar nisso aqui? Apressar-se devagar. Ou seja, você não vai deixar para depois, você vai ter o cuidado de fazer o que tem que fazer, vai se apressar nesse sentido, né, de fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, mas devagar, devagar. Conforme diz o antigo provérbio, e Salomão escreveu. Olha lá. Quem corre depressa arrisca-se a cair a cada passo. Não, mas isso aqui não é difícil de entender. E veja como é um exemplo muito bom para a gente compreender esse ensinamento. Quem corre, né? Correr já é veloz, né? Agora, quem corre depressa, né? É correr e correr está arriscando a cair a cada passo. Andando você pode até cair, mas é mais difícil do que uma correria alvoroçada, né? E sempre fazemos a tempo o que tínhamos que fazer, se o fizermos bem. Olha, outro ensino. Aqui é um tesouro esse capítulo, né? Sempre fazemos a tempo o que tínhamos que fazer, se o fizermos bem. Então, se você faz bem o que você tem que fazer, você está fazendo no tempo certo, viu? Então, não bota o tempo acima da perfeição, não, porque você acaba fazendo mal feito, né? Exemplos da natureza, zangões e abelhas. Se você não sabia, aprende agora. Os zangões fazem muito barulho e são mais apressados que as abelhas, mas só fabricam a cera. Zangão não faz mel, esse alvoroço deles não tem assim um grande fruto. As abelhas ali naquela calma, né? São elas quem fabricam o mel. Assim, quem em seus trabalhos faz muito ruído, né? Tem gente que faz mais barulho do que trabalha, né? Porque fica fazendo e fica falando e fica reclamando e fica murmurando. Ah, meu Deus, não sei como é que vai dar tempo eu fazer tudo isso aqui e ninguém me ajuda e eu estou fazendo sozinho, etc, etc, etc. O que é que acontece? Quem em seus trabalhos faz muito ruído e se inquieta demasiado, pouco consegue. E isso mesmo mal feito. Olha só. Quem faz mais zoada do que trabalha, alvoroçado, inquieto, ansioso, além de fazer pouca coisa, ainda acaba fazendo mal feito. Essa é a coisa. Pouco consegue. E isso mesmo ainda mal feito. Mais exemplos da natureza. Vamos lá. As moscas voltam aqui. São Francisco de Sales, vez por outra, chamam aqui o exemplo das moscas. Agora é da seguinte forma. Olha que interessante. As moscas nos importunam por sua multidão. Você já ficou perturbado com muita mosca, assim? Aqui no nosso sertão, no nosso Nordeste, isso acontece muito quando está chegando o inverno, né? Quando cai alguma chuvinha, está para chover, aumenta o número de moscas, né? E aquele número, é mosca aqui, mosca acolá, isso perturba a gente. Então ele dá esse exemplo, ele diz assim: as moscas nos importunam por sua multidão e não por sua força. Então não é porque a mosca lhe incomoda, porque lhe, digamos assim, causa um ferrão ou empurram você. A perturbação é pela quantidade. O que é que isso tem a ver com o assunto que nós estamos falando? E os grandes trabalhos não nos perturbam tanto como os pequenos. Para você entender, ele está dizendo assim, o que causa mais agitação na gente não é nem a importância de grandes trabalhos, de grandes obrigações, e claro, isso gera, né, às vezes uma tensão, um cuidado, mas o que perturba mais é muita coisa. Quando você tem muita coisa para fazer, então ele compara isso com as moscas, né? Então é esse grande número de ocupações. Por isso que a gente tem que ter um cuidado assim, se é mesmo para a gente estar fazendo tanta coisa, né? Aqui a gente pode lembrar um outro Francisco, né? São Francisco de Assis, que tem uma frase que se encaixa muito bem nesse ensinamento deste Francisco aqui, São Francisco de Sales. São Francisco de Assis diz assim:
se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Você já ouviu, né? Muito conhecida essa frase. Pois é, os dois Franciscos aqui estão em sintonia. Vamos ouvir então. Já que os muitos trabalhos, muita coisa, né? Santa Marta, a reclamação foi isso. Olha, você está se perturbando por muitas coisas. Então São Francisco de Sales diz: enceta, pois, os trabalhos com o espírito tranquilo, como vão vindo. Então, o trabalho vai chegando, você vai fazendo com tranquilidade. E despacha-os segundo a ordem em que se apresentam. Aqui vem uma sabedoria também meio escondida aqui. O que é que quer dizer? Vai aparecendo uma obrigação, você vai fazendo. Com calma, vai aparecendo, você vai fazendo. O contrário pode dar um problema depois. Aparece uma coisa aqui, você diz, isso aqui depois eu faço. Aparece outra coisa aqui, tá certo, depois eu faço. Aparece outra. Quando você vai ver, tem uma multidão de moscas ali, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Veja que o adiamento, ele pode gerar essa agitação pelo acúmulo. É como, lembrando aqui, quando estudava, né, estava na escola, a gente ia para a aula e qual é a obrigação? Chegar em casa, fazer a tarefa, estudar aquela matéria. Então, quando chega a época de entregar os trabalhos, de fazer as provas, se você vai fazendo isso no miudinho, né? No dia a dia, como ele diz aqui, vai fazendo com tranquilidade os trabalhos na medida que eles vão vindo. Se você faz assim, você chega na prova tranquilo, você chega ao dia de entregar o trabalho tranquilo. Agora, todo mundo já deve ter passado por isso. Se você vai juntando matéria, se você vai juntando tarefas a fazer, quando chega o dia de entregar, você está enlouquecido, né? E vai reclamar até. É muita coisa para estudar, é muito trabalho para fazer. Está entendendo? Vou repetir então. Dedica-se aos trabalhos com espírito tranquilo, na medida que vão vindo, e despacha-os segundo a ordem que se apresenta. Se quiseres fazer, pois, tudo ao mesmo tempo e em confusão, farás demasiados esforços que te consumirão, e de ordinário nenhum outro efeito obterás que um abatimento completo em que sucumbirás. O resultado disso será um cansaço, uma fadiga. Você já deve ter ouvido falar de pessoas esgotadas, estressadas. Talvez você que está nos ouvindo esteja até passando por uma situação assim. Então é colocar ordem. Veja, as virtudes estão ligadas. Estamos falando muito da diligência, né? De fazer sem demora, o que se tem que fazer, mas tem a ver com a ordem. Então vamos arrumando a vida da gente, pedindo a Deus que nos ajude. Em todos os teus negócios, confia unicamente na providência divina, que só lhes pode dar um bom êxito. Aqui vem um ensinamento central, a gente já tocou nele agora há pouco, né? Muitas vezes essa agitação é porque a gente confia mais na gente do que em Deus. Então, São Francisco de Sales está dizendo, em todos os teus negócios, em todos os teus negócios, em tudo aquilo que você tem como obrigação de fazer, confia unicamente na providência de Deus. Unicamente significa confia em Deus, não confia em você, não. Confiar unicamente na providência divina, que só lhes pode dar um bom êxito. Faça isso que vai dar certo. Age, no entanto, aí você pode dizer, presta atenção agora, você pode dizer, então eu vou ficar de braços cruzados confiando na providência de Deus, Deus vai fazer tudo, né? Você que é dona de casa que está nos ouvindo, tudo bem, tá certo, São Francisco de Sales. Eu tenho que varrer a casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que cuidar dos meninos, então eu vou confiar em Deus, vou ficar aqui sentadinho, sentadinha, né? E vai dar tudo certo, aí Deus vai fazer. Não, calma, não é isso que ele quer dizer. Escute, age, no entanto, de teu lado, ou seja, faça a sua parte. Age, no entanto, de teu lado com uma aplicação razoável e prudência. Então faz com dedicação, né, tudo direitinho, com atenção devida, com prudência, para trabalhar sob a sua direção. Então faça a sua parte, mas é Deus que vai conduzindo. Depois disso, crê-me que, se confias em Deus, o resultado será sempre favorável a ti, seja que o pareça ou não ao juízo de tua prudência. Então,
Confia em Deus, faça o que você tem que fazer e vai dar certo. Pode até ser que você diga, não sei se era para ser assim, eu acho que podia ser melhor. Deu certo. Foi a melhor maneira. Se você confiou em Deus e fez o seu melhor, era isso mesmo. Porque isso é importante lembrar, quando ele diz assim, seja que o pareça ou não ao juiz, porque tem gente que quer fazer melhor do que o que Deus diz. Já ouviu falar nisso? A pessoa é tão exigente consigo mesma e com os outros que nunca fica satisfeita. Então, por isso que ele está dizendo, confie em Deus e faça da melhor maneira e fique satisfeito. Era aquilo mesmo que era para acontecer. Mesmo que você não ache, né? Na conservação e aquisição dos bens terrestres, aqui já caminhando para a conclusão desse encontro maravilhoso de direção espiritual com São Francisco de Sales, ele vai trazer um exemplo lindo da criança com o seu pai. Olha só, na conservação, ou seja, das coisas que são suas, das coisas que você tem como obrigação e na aquisição dos bens terrestres, né? Porque muitos dos nossos trabalhos é para adquirir as coisas, né? Você precisa trabalhar para ter roupa, para ter comida, para ter uma casa, etc. Enfim. Então ele diz assim, seja para cuidar do que você já tem, seja para conseguir outras coisas, imita as crianças. Imita as crianças. Jesus disse, né? Quem não for como criança não entra lá no reino dos céus. Imita as crianças, que segurando-se com uma mão na mão de seu pai, com a outra se divertem a colher frutos e flores. Olha a imagem, que bonito. A criancinha vai lá, segurando na mão do papai e com a outra mão vai pegando uma florzinha, vai pegando o fruto de uma árvore. Guardou a imagem? Muito bem. Quero dizer que te deves conservar continuamente debaixo da dependência e proteção de teu Pai Celeste. Conservar-se continuamente debaixo da dependência e proteção de teu Pai Celeste, considerando que Ele te segura pela mão, como diz a Sagrada Escritura, para te conduzir felizmente ao termo de tua vida, e volvendo de tempos em tempos os olhos para Ele. Olha que imagem bonita, a criancinha segurando na mão do pai, com a outra pegando o que tem que pegar, se divertindo, mas de vez em quando olha para o papai. Veja que coisa linda. A ver se tuas ocupações lhe são agradáveis. Olha lá, segura na mão do pai e vai fazendo o que tem que fazer. De vez em quando olha para ele para perguntar, eu devo fazer isso mesmo? É a criança que vai pegando e numa dessas coisas que ela pega, ela olha para o pai, pai, eu posso pegar isso? E o pai vai dizer, tudo bem, ou então vai dizer, não pegue nisso aí. Que coisa linda, gente. Toma principalmente cuidado que a cobiça, olha só, presta atenção, cuidado para que a cobiça de ajuntar maiores bens não te faça largar a sua mão e negligenciar a sua proteção. Olha o risco que eu e você corremos. Eu quero pegar tantas coisas. Quanta gente se preocupa em acumular coisas nessa vida e chega ao ponto de dizer aquela frase, né? Por isso que eu não tenho tempo para ir à igreja, por isso que eu não tenho tempo de rezar, por isso que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu tenho muita coisa para fazer. Percebeu como isso acontece? Nessa busca de ajuntar maiores bens, corremos o risco de largar a mão de Deus, largar a sua mão e abrir mão da sua proteção, negligenciar a sua proteção. Ele diz, não faz isso. Olha a advertência. Porque se ele te abandonar, na verdade Deus nos abandona, a gente é que abandona Deus, né? Não poderás mais dar um passo sequer que não caias com o nariz no chão. Pancada, né, essa frase? Olha, quem larga a mão de Deus não pode dar um passo sequer que não venha cair com o nariz no chão. Não largue a mão de Deus, não se alvoroce, não fique cheio de ambição, não fique querendo pegar tudo com as suas duas mãos e largar a mão de Deus. É nariz no chão na certa. E termina assim São Francisco de Sales. Assim, Filoteia, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela internet, pela Rádio Cultura, nas ocupações ordinárias que exigem muita atenção, pensa mais em Deus que em teus negócios.
pensa mais em Deus que em teus negócios. E se forem de tal importância que ocupem toda a tua atenção, não, mas é porque isso é tão importante que eu tenho que me concentrar. Atenção, se for desse tipo, nunca deixes de levantar, de vez em quando, pelo menos, os olhos para Deus. O importante, meu irmão, é não querer fazer tudo com as nossas próprias forças, sem perguntar a Deus se devemos fazer e sem perguntar a Deus como devemos fazer e sem pedir a Deus a ajuda para que possamos fazer. De vez em quando, levante os olhos para Deus. Como os navegantes, e termina assim com essa imagem linda, como os navegantes que para dirigirem o navio mais olham para o céu que para o mar. Você sabe que o que norteia lá os navegantes, né? Principalmente naquela época que não tinha tantos equipamentos eletrônicos, né, sofisticados, eles iam olhando as estrelas, iam olhando para o céu para saber como navegar, porque como é que você num marzão daquele sabe nem onde é que está, né? Então, no mar da vida a gente tem que olhar para o céu, hein, gente? Como os navegantes que para dirigir o navio mais olham para o céu que para o mar. Fazendo assim, Deus trabalhará contigo. Olha aqui, que lindo. Deus trabalhará contigo, em ti e por ti. E teu trabalho te trará toda a consolação que dele esperas. Glória a Deus. Que maravilha esse ensinamento. Rezemos para que a gente possa acolhê-lo no nosso coração e colocá-lo em prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Se você gostou, clique aí o joinha, deixe o seu like, deixe um comentário sobre o que você está entendendo de tudo isso. Se fez bem a você, pode fazer bem a muitas outras pessoas. Toca na setinha, compartilha, copia o link, coloca aí nos seus grupos de amigos, de trabalho, de igreja e vai divulgando esse espaço aqui na internet, esse horário aqui na Rádio Cultura, para que mais pessoas tenham essa direção espiritual maravilhosa com São Francisco de Sales. Até o nosso próximo encontro. Se não é inscrito ainda no nosso canal, não saia daqui sem fazer isso, tá bom? Clica aí no botão inscrever-se, no botão seguir, comece a acompanhar o nosso canal, o nosso perfil. Vai ser muito bom para você, tudo para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.